Então, como que esse negócio de contar uma história funciona? Como é que você conta uma boa história? Né? É sempre mais útil você contar uma história de algo que aconteceu com você do que você criar a história de uma outra pessoa. Sempre. Porque você tem muito mais riqueza de detalhes do que aconteceu. Quando você conta uma história que aconteceu com você. Então, para uma boa história acontecer, normalmente você conta uma história de algo que aconteceu com você. Né? Então, aí você vai ter muita riqueza de detalhes para poder inserir na história, para ela ficar muito rica em informações, muito real. Né? Porque, como você viveu, você tem todos os 5 sentidos na sua lembrança. Você tem o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu, o que você degustou, o cheiro. Então, você tem tanta informação ali que você consegue passar você consegue passar a história com muitos detalhes e riqueza de detalhes. Tanto é que, quando um livro é muito bem escrito, ele tem toda essa riqueza de detalhes. Né? Você vê um livro muito bem escrito, você vai ver toda essa riqueza de detalhes. Por exemplo, um livro que foi bem escrito, a linguagem é muito boa e tem essa riqueza, é, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Não sei se alguém chegou a ler. O livro chama 50 Tons de Cinza. Tá? E aí o que aconteceu? Tanto é que eu parei de ler. No momento que eu imaginei um homem cheirando meu cangote, eu parei o filme, eu parei o livro, não é para mim. Muito bem escrito, mas não era para mim. Né? Então, porque era tão detalhado e te colocava tanto na experiência que, em algum momento, você entrava na sensação que era passada. E como é o ponto de vista da moça e não do homem, eu acabei em algum momento e falei, opa, parou, esse livro não é para mim, não estou mais gostando, essa experiência não foi boa. Então, um livro bem escrito, ele contém muitos detalhes para a pessoa entrar na cena, sentir, cheirar, degustar, se colocar naquele local junto com o personagem, principalmente filme. Porque no filme a gente usa o quê? A nossa imaginação o tempo todo. A gente constrói todo o cenário, personagem, tom de voz, etc. É diferente de um filme, né? Então, um livro, a gente tem uma experiência muito mais interna de construção do que um filme que muitas vezes já está pronto ali. Tanto é que eu li O Senhor dos Anéis. E depois eu vi o filme do Senhor dos Anéis. Nossa, por mais que o filme foi muito bom, não se compara ao que eu criei do livro. Né? Daquilo que eu construí na minha cabeça em cima do livro, era muito mais legal do que o filme em si. Né? Por mais que o filme foi muito bom. Então, a construção que a gente consegue fazer ao ouvir uma história, né, muitas vezes vai ser muito mais interessante do que alguém te desenhando, de alguém te mostrando as imagens, etc. Então, como é que você pensa na construção de uma história? Primeira coisa é pensar, para que eu vou contar essa história? Por que eu vou contar? Qual o motivo de eu estar contando essa história? Que emoção que eu estou querendo passar? Que experiência que eu quero passar? Né? Que lição de moral que eu quero passar? Enfim, qual o motivo dessa história? Então, você tem que pensar no motivo. Qual emoção, qual experiência, né, que você quer dar? Né? Uma outra coisa muito importante na hora de contar a história, se o seu interesse em contar uma história é que a pessoa receba uma lição de moral, tome muito cuidado. Porque a pessoa pode interpretar a sua história de muitas maneiras diferentes e receber lições de morais que talvez você não planejava. Então, pode acontecer de você estar contando uma história para, no final, ter uma lição de moral e ela pegar uma lição de moral diferente do que aquela que você estava planejando. Pode acontecer? Pode. Né? Então, eu sou muito mais apto e muito mais... ou até nem pegar lição de moral nenhuma, né? Nem entender. Tipo, nem compreender a lição de moral que existe ali. Pode ser que nem pegue nada. Né? Nossa, que legal, que bonita história. Tá, e aí? Né? Pode não ter pego nenhuma lição de moral. Você tinha uma lição de moral, mas não peguei. O que você quis dizer com essa história? Né? E normalmente, se você tem que explicar para ela, é que você não contou direito. É igual piada. Se você tem que explicar a piada que você fez, é que você contou errado. Então, uma história bem contada, a pessoa vai ter experiência, vai ter emoção, mas nem sempre vai ter a lição de moral. Né? A lição de moral muitas vezes tem que vir de dentro dela. Você não pode dizer, olha, a lição de moral que você tinha que ter aprendido era... Não vai funcionar. Ela não vai receber a lição de moral ali, porque não teve impacto emocional. Então, quando a gente pensa numa história, preferencialmente, construa uma história para levar a pessoa a ter uma experiência e ter uma emoção, ou uma sequência emocional.